Oi, pessoal, boa noite. Antes de conversar algumas coisas, dar algumas informações, eu queria só, mais uma vez, com compromisso com a transparência dos dados, das informações do dia a dia, do que tem acontecido em relação ao Covid-19 aqui na cidade de Fortaleza, compartilhar dois gráficos com os senhores e as senhoras, que são gráficos que apontam um cenário melhor. O primeiro deles, ele demonstra o número de casos que todo dia são acompanhados nos 113 postos de saúde da cidade de Fortaleza. Bom dizer que a atenção primária e que o posto de saúde é a primeira e a principal porta de entrada do sistema de saúde. Quando a gente quer entender se a demanda, se a procura por serviços de saúde tem aumentado ou tem diminuído, o primeiro local a gente examinar é exatamente o posto de saúde. E se a gente olhar ao longo do tempo, dia 26 foi ontem, a terça-feira. Se a gente olhar na linha do tempo, vocês podem observar uma tendência à redução da procura de pacientes com quadros gripais aos postos de saúde de Fortaleza. Vou mostrar aqui algumas comparações. Esses picos aqui são as segundas-feiras. Então, nessa última segunda-feira, dia 25, a gente atendeu 1.486 pessoas, contra 2.110 na segunda-feira passada, no caso, dia 25, menos 7, dia 18, não é isso? E a segunda-feira anterior, 2.139. Então, a gente teve uma queda às segundas-feiras, teve uma queda ao longo da semana retrasada, dia a dia, teve uma queda ao longo da semana passada de demanda de quadros gripais por atendimento médico ao longo da semana passada. E ontem, na última terça-feira, tivemos o menor número nas últimas 4 semanas de atendimento. Essa última terça-feira foram 990 atendimentos, contra 1.660 na terça passada, contra 2.072 da terça retrasada. Então, há uma consistente tendência de redução de procura de novos quadros gripais aos postos de saúde, o que pode determinar aí uma tendência importante, boa, que pode ser seguida, a gente não pode vincular com exatidão isso, mas que pode ser seguida também por uma redução do número de óbitos ao longo das próximas semanas. O primeiro sinal a gente olhar é exatamente esse, redução de demanda nos postos de saúde. E tem outro dado importante, outro gráfico importante, que é em relação à demanda de internação diária nas UPAs. Isso quer dizer o quê? Pacientes que chegam às UPAs são atendidos e passam a ser referenciados para a internação em um leito de enfermaria ou em um leito de UTI. Em outras palavras, pacientes que chegam mais graves às UPAs. Se a gente olhar também a tendência ao longo do tempo, pelo menos aqui do começo de maio até o final do mês, há uma tendência também bem consistente de redução do número de pacientes que chegam às UPAs diariamente com a indicação de internação hospitalar. Pode notar nessa semana que os números variam de 100 a 70, aqui também de 90 a 60 e muitos. E a gente teve essa tendência de queda aqui. É bom dizer que normalmente aqui nos finais de semana a gente tem um certo aumento de atendimento nas UPAs, exatamente pela redução do número de atendimento dos postos. Então, esses dois dados são muito importantes de serem compartilhados. O primeiro, a redução ao longo de pelo menos 3 semanas de atendimentos de quadros gripais nos postos de saúde. E uma tendência também consistente da redução da demanda de pacientes que chegam às UPAs por internação em enfermaria ou em leitos de UTI. Esses são dois dados importantes que podem indicar uma redução da intensidade dessa pandemia aqui na cidade de Fortaleza. Dado para a gente examinar com muito critério, com muita criticidade, olhar para ele todo dia e não tirar conclusões precipitadas. Mas parece, por esses dois gráficos, por essa tendência de fluxo de assistência aos pacientes, que a gente está passando a viver um momento mais favorável do que a gente viveu ao longo das semanas passadas. Queria compartilhar esses dados porque, apesar da gente ainda vivenciar, infelizmente, muita dor, muita angústia, ainda muitos casos graves demandando internação em UTI, infelizmente ainda muitos óbitos todo dia, a gente também tem tido notícias favoráveis, que são muitas altas hospitalares
nas nossas unidades Covid e, mais recentemente, essa tendência à redução de casos sintomáticos procurando o primeiro atendimento, seja no posto ou seja numa UPA, demandando, no caso, internação em leitos de UTI ou leitos de enfermaria. Mostrado esses gráficos, eu queria compartilhar também rápidas informações com os senhores e as senhoras. Tem uma das ações nossas sociais que é o Renda em Casa, que é uma política de apoio com R$100 mensais, na verdade um auxílio emergencial de renda para a subsistência, principalmente alimentar, de alguns profissionais que estejam cadastrados oficialmente junto ao município até o mês de março. Quais sejam feirantes, ambulantes e autônomos. A gente já vem pagando, nós vamos continuar depositando o dinheiro na conta daqueles que preencheram o seu cadastro online e apontaram a sua agência bancária, mas eu queria dar uma explicação aos senhores. O Bradesco tem sido o banco que a prefeitura usa, porque é o banco que a prefeitura tem conta, a conta da prefeitura é nesse banco, é o banco que a gente tem usado para aqueles que desejam fazer o resgate na boca do caixa. Para esses que, ao invés de preencher um formulário para a gente fazer o depósito na sua conta corrente, preferiram tirar na boca do caixa, a gente está suspendendo de hoje até o dia 5 de junho esse resgate na boca do caixa. E temos uma explicação para isso. Exatamente na sexta-feira, que é o último dia do mês, e nos primeiros dias do mês de junho é quando a gente tem a maior aglomeração de pessoas nas agências da Caixa. Exatamente para a gente evitar a aglomeração ainda maior de pessoas e, com isso, aumentar o risco de disseminação e contaminação pelo Covid-19, nós vamos retomar para aqueles que desejarem e optaram pela alternativa de buscar o dinheiro na boca do caixa, só que essas pessoas só possam voltar a fazê-lo a partir do dia 6 de junho. Então essa é a informação, mas para os demais que preencheram uma conta em outro banco, em outra agência bancária e preferiram a transferência para suas respectivas contas bancárias, esse processo continua normalmente. Pessoal, além disso, eu tenho outras notícias para além especificamente desse enfrentamento ao Covid-19, sejam notícias de saúde ou notícias sociais, informes de políticas de apoio à renda ou de ações sociais para os mais vulneráveis. Duas delas são assim muito importantes. A primeira é que tem um empreendimento do Minha Casa Minha Vida que está pronto para entregar e faltavam algumas etapas burocráticas da Caixa Econômica e também dos cartórios, e a gente deu um passo importante agora que será o sorteio das unidades. Não é o sorteio de quem vai ganhar a casa, essas pessoas já estão sorteadas. Já foram sorteados há um bom tempo, já estão, inclusive, todos eles já preencheram um contrato com a Caixa Econômica. Esse contrato está sendo agora todo formalizado e legalizado em cartório. E na segunda-feira próxima, a gente vai fazer com a Caixa Econômica o sorteio de onde cada uma dessas quase 1.000 pessoas irá morar. A gente vai sortear o bloco, o apartamento, o andar. Então, todos esses que já foram selecionados para o Minha Casa Minha Vida Alto da Paz, a gente vai dar depois o endereço eletrônico para acompanhar online. A gente depois vai publicar na página da Prefeitura a lista dos sorteados, os locais para quais, os apartamentos para os quais foram sorteados, e vai tornar isso público tanto ao vivo como depois no site da Prefeitura. Faremos esse sorteio em parceria com a Caixa Econômica já na próxima segunda-feira, e esse é um dos últimos passos para que efetivamente a gente já possa fazer a mudança e quem hoje paga aluguel, divide casa com outros familiares, tem agora o direito definitivo, um direito nobre, fundamental de um apartamento, de uma casa própria. E esse Minha Casa Minha Vida, ele tem algumas coisas distintas. Primeiro, alguns dos apartamentos, alguns dos módulos têm 3 quartos, em virtude de famílias maiores. Esses já foram sorteados, inclusive, especificamente para famílias maiores. Ele também tem uma portaria eletrônica, inclusive com interfone, para só entrar no bloco quem for reconhecido pelo proprietário do apartamento. E o que é mais importante, creio eu, seja o único Minha Casa Minha Vida de todo o Brasil que tem vista 360 graus do mar. Ele fica ali em cima ali do Morro do Vicente Pinzon, e literalmente consegue se enxergar o mar de qualquer canto do empreendimento. Então a gente está muito feliz de dar esse último passo, que é o sorteio das unidades, para aqueles que já estão sorteados saberem em que bloco, em que andar, em que apartamento vão passar a viver. Depois disso a gente vai fazer uma entrega de chaves e depois as pessoas vão ter um tempo para fazerem a sua mudança. Uma última informação
é que a gente, a partir da próxima segunda-feira, quando encerrar esse isolamento social rígido, nós vamos retomar algumas obras públicas emergenciais, aquelas que são fundamentais. A gente está preocupado especificamente com 2 blocos em especial. O bloco da educação, de creches e escolas que estão bem próximas a serem acabadas, finalizadas, para que a gente já no início do semestre letivo do próximo ano, a gente já possa ofertar mais vagas de educação infantil e mais vagas de tempo integral. Então vamos focar no retorno das obras essenciais, públicas essenciais, as obras da educação, para a gente poder aumentar, ampliar matrículas de creche e de tempo integral e de escola regular também no segundo semestre do próximo ano, e nas obras da saúde. Temos algumas muito próximas de ficarem prontas, que serão importantes para esse enfrentamento do Covid, mas que serão fundamentais para o sistema de saúde municipal como um todo. Por exemplo, a gente já deve entregar agora no mês de junho a obra do Gonzaguinha da Barra, inclusive com nova emergência, com expansão de leitos de enfermaria. Vamos entregar também uma obra muito esperada, que é a expansão do Frotinha da Parangaba. Praticamente um hospital novo atrás do prédio existente, que vai ampliar de forma bastante significativa a capacidade de internação clínica e cirúrgica do Frotinha da Parangaba. Devemos entregar também agora em junho o Frotinha do Antônio Bezerra, todo o centro cirúrgico, sala de recuperação, a estrutura de farmácia, tudo novo. Também vai dar ao Frotinha do Antônio Bezerra o aumento da sua capacidade cirúrgica. E 2 policlínicas de exames e consultas que estão bem próximas de serem acabadas, estão na fase de acabamento, que ali entre final de junho e começo de julho, se a gente retomar a próxima semana, já podem abrir as portas para fazerem exames complementares, consultas médicas especializadas, uma delas ali no Passaré, quase em frente ao Parque da Paz, na Avenida Juscelino Kubitschek, e uma outra que fica no terreno da Regional 5, bem ali na Osório de Paiva, diagonal ao Terminal do Siqueira. 2 equipamentos ambulatoriais, os mesmos padrões daquele que a gente inaugurou ali na Carneiro de Mendonça, perto do Hospital da Mulher, para ampliar exames especializados, radiológicos e consultas médicas. Servirão todos esses, obviamente, para o enfrentamento do Covid, mas, obviamente, também para toda a natureza de demanda de saúde que a gente já tem hoje e que continuará a ter após, se Deus quiser, a gente vencer essa batalha da pandemia do Covid-19. Era isso, um bom resto de dia a todos.